Então, percebam que os valores de Deus, os valores da alma, jamais mudam, assim como a sabedoria divina jamais muda. Até mesmo as criatividades de Deus, embora infinitas, os princípios jamais mudam. É? E é de extrema importância saber que as qualidades de Deus e da alma são imutáveis, eternamente imutáveis. Pois, uma vez engajada em qualquer uma das qualidades divinas imutáveis, a nossa vida aqui nesse mundo também se torna divina e igualmente imutável. Então, veja se hoje a sua vida é imutável. Não, a sua vida hoje está feliz, amanhã está triste, amanhã está insatisfeito, outro dia tá alegre, outro dia está triste, deprimido, etc. Então não existe nada imutável. Tudo é absolutamente intranquilidade. Uma tempestade atrás da outra. Quando você acha que passou uma tempestade problemática lá, e aí deu um sossego, e logo vem outra tempestade, outro furacão que começa a agitar a mente, a vida e tudo mais. Mas os apegados, escravos dos seus quereres e não quereres dualista, sempre se agarram aos pensamentos mutantes para trazerem resultados mutantes também. Não é à toa. Ele pula de galho em galho. Quero ou não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode, e toda hora, o dia inteiro, a vida inteira, só com essas dualidades. Não é à toa que a vida fica agitada, a mente fica agitada, preocupada, estressada, arrogante, impositora, etc. E são essas inconstâncias em suas mentes que trazem repetidas inconstâncias e agitações mentais e no mundo exterior. Causa negativa, efeitos negativos, é óbvio. E se hoje a vida é um mar de fragilidade interna e externa, então essa é a prova de que a pessoa está vivendo na ignorância do ego. Se agora você está tranquilo, daqui a pouco você está preocupado, isso é a prova de que está vivendo a ignorância do ego. Porque quem está mandando é o quero ou não quero, pode ou não pode, e aí vai viver sim essa ignorância da inconstância mental e material. Pois se tivesse vivendo na sabedoria da alma e de Deus, a mente e a vida jamais se desequilibrariam. Jamais. Por quê? Porque tudo que é de Deus jamais muda ou se desequilibra. Por isso que a gente começou falando aqui, o que é de Deus e da alma jamais se transforma, jamais é eternamente igual, imutável, tá certo? Daí a necessidade de praticar, eliminar essas dualidades da mente dominada pelo falso ego. E é preciso, sim, conquistar essa neutralidade mental. Quando você conquista essa neutralidade mental, não existe mais agitações mentais, tá certo? E se não existe mais agitações mentais, tudo começa a se equilibrar, e aí se torna imutável. E principalmente nessa mente imutável, o sentimento, a manifestação de Deus se torna também absolutamente divina e é com a qualidade imutável. Então, lembre-se, ser inteligente, ser responsável, ser habilidoso, esperto, ser honesto, etc., não são qualidades que garantem o bom destino. Porque todas essas qualidades e muito mais, qualquer apegado pode ter. E tem muito apegado com todas essas qualidades e muito mais. Mas ser determinado, ser corajoso, comprometido com as práticas da neutralidade mental, é sim
uma qualidade que te garantirá divinizar a sua vida para a eternidade. Então, ao invés de ficar habilidoso, inteligente, esperto e escravo do ego, não adianta nada. O destino vai ser, sim, complicado. Então, é melhor ser determinado, corajoso, comprometido com as práticas da neutralidade mental. Pois somente na mente sincera e limpa é que a nobre qualidade do amor verdadeiro passa a fluir. O amor verdadeiro, imutável, eterno, de Deus e da alma, jamais vai fluir na mente egoísta, gananciosa, autoritária, apegada, nervosa do ego. Jamais, jamais. E esse amor puro, cuja fonte é a alma feita à imagem e semelhança de Deus, que faz com que esse amor divino passe a manifestar livremente. Então, só na mente limpa, isenta das dualidades. E é nesse amor ininterrupto que reside a sabedoria, a verdade de Deus, a retidão sem os desvios causados pelo ego. E é nesse amor infinito que reside a prosperidade merecida, gloriosa, abundante e protetora. Então, temos sim que ser pessoas com sinceridade e com pureza, para que essa prosperidade merecida, gloriosa, abundante e protetora passe a fluir na vida. E, é claro, incluso também a plena felicidade, harmonia, segurança. Tudo isso vem junto. E a vida consiste apenas em perder o ego. O que é a vida? A gente está aqui com uma única só missão: calar e perder esse ego. Só isso, nada mais. Então, os apegados pensam que tem 500 mil missões na vida. Tem que ficar rico, tem que ser isso, tem que ser famoso, tem que ser poderoso, tem que ser isso e aquilo. Não, não tem que ser nada. Muito pelo contrário, você tem que ser nada. Você tem que ser nada. Isso significa perder esse ego. E aí sim, serás eternamente feliz. Mas o grande problema é que a maioria nem sabe que se identificam como sendo o ego inexistente. A maioria não sabe. Pensa que, não, eu tenho que fazer isso, tenho que lutar pela família, tenho que lutar pelos filhos, isso e aquilo, e nem percebe que é o ego inexistente em ação. E se a pessoa não tem a menor noção do erro que está cometendo, então não há como praticar sinceramente os desapegos e a neutralidade mental. Não tem como. Aí, se ele não sabe que ele é o ego inexistente, então não tem como combater. É como a pessoa que perdeu o seu relógio. Ela não vai ficar procurando pelo relógio porque não tem a menor noção da sua perda. Você perdeu o seu relógio, tá, mas só que você não sabe que perdeu. Se você não sabe que perdeu, você não vai ficar correndo atrás, você não vai procurar, porque você não tem a menor noção que você perdeu. E o mesmo ocorre com os apegados que perderam, entre aspas, a própria alma e Deus. Todo apegado perdeu, entre aspas, a própria alma e Deus, mas não tem a menor noção da sua perda. O apegado não tem noção de que ele é Deus, ele é alma, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não tem a menor ideia de que ele perdeu essa alma. E assim continuarão sendo o mesmo ego, escravizante, sofredor, ilusório e inexistente. E nesse caso da perda do relógio, somente quando você nota a perda, perdi, não encontro mais, é que você vai procurar o objeto perdido. Mas, no caso dos apegados, somente quando ele perder o ego é que descobrirás a alma e Deus. Então, ele vai ter que perder
literalmente, esse ego, para poder encontrar o ele real, verdadeiro e divino. Mas, como disse, como perder o ego se o apegado pensa que ele é o próprio ego e está tudo correto? Se você, por exemplo, acho que todo mundo já teve experiência. Um dia você convidou alguém para assistir isso daqui, essas reuniões, essas palestras, e aí a pessoa não está nem aí, não tem interesse nenhum. Por que não tem interesse nenhum? Porque ele se identifica como o ego e acha que não perdeu nada. Então, e não tem que procurar nada, porque ele é o próprio ego. Esse é um convencimento absolutamente ilógico. Pois bem, todo apegado para perder o ego tem que se convencer que ele é o ego e que possui todas as qualidades egoístas, mesquinhas, gananciosas, materialistas, sofredoras, etc. Mas se o apegado não possui a consciência e a clara noção de que ele possui e se identifica como sendo o venenoso ego, ele não pode ter a noção de que deve perder esse ego. Isto é, se a pessoa pensa que não tem e não é o ego, e não há como perder. Então a pessoa tem que ficar ciente. Só que as pessoas, quando começam a ouvir essas coisas vai tudo contra as manifestações do ego. E aí ela acha que isso daqui não tem valor nenhum, e que ela precisa lutar pela própria vida. E isso é o que torna essas pessoas absolutamente insensíveis e um destino, infelizmente, caótico. E esse é o problema, entre aspas, da grande maioria dos que se acham honestos. A grande maioria dos seres humanos se acham honestos, trabalhadores, responsáveis, sinceros, bons pais, filantropos, religiosos com fé, entre aspas, em Jesus, Buda e em Deus. Esse é o grande problema dessa grande massa de pessoas trabalhadoras, honestas, responsáveis, sustentadoras de suas famílias, etc. Essas pessoas não conseguem perceber que se identificam e assumem ser o próprio ego. Tá certo? Pessoas que vivem uma vida, digamos, normal, com atitudes normais, mas o ego não é normal, é absolutamente anormal. E essas pessoas terão uma longa jornada até o reconhecimento de que possuem o inexistente ego e que terão que perdê-los voluntariamente. E saiba que não existe nada superior do que a manifestação da alma como sendo o você real, verdadeiro e idêntico a Deus. Portanto, saiba que todos esses quereres que bombardeiam a mente do apegado não passam de meras desculpas e meras tentativas de se autopremiar para preencher o grande vazio causado pelo ego inexistente. Todo apegado vai ter um grande vazio em seu interior. Por quê? É óbvio, né? Ele assume o ego que não existe, o ego que não existe não pode preencher o seu interior. Por isso que sempre sente um grande vazio no seu interior, que te impede, e esse ego que te impede de assumir a alma absolutamente divina e completa. Somente a alma, que é o você real, divino e completo, que vai preencher esse espaço vazio. Agora, o ego nem existe, então não pode preencher. Por isso que tem muitas pessoas que ficam até em estado depressivo, porque o vazio é muito grande
e é muito solitário, e é muito contraditório. E o pior, usam das dualidades, dos não quereres para se entristecer, acusar, criticar, justificar as suas próprias misérias mentais, espirituais e materiais. Isso é um absurdo, já que é tão divino quanto Deus. Sim, a alma é tão majestosa quanto Deus, é tão poderosa quanto Deus. Aquilo que você é tão sábio quanto Deus, é tão feliz quanto Deus, é de pura paz quanto Deus. E todos esses poderes eternos e divinos, muito além da imaginação dos apegados, foram silenciados pelo ego que nem existe de verdade. Sim, o ego está silenciando Deus, o ego está silenciando a alma divina, tá certo? O ego está desviando o seu destino. O seu destino é sempre divino, mas ele está desviando. E quem está ajudando a desviar o seu próprio destino? Você mesmo. Você mesmo está ajudando a desviar o seu próprio destino divino, feito à semelhança de Deus. Então, mantido na mente apegada através da sua esdrúxula e insensata habitualidade mental. A sua habitualidade é quero, não quero, pode, não pode, é bom, é ruim, é legal, é uma porcaria, é só isso, é só dualidades na mente. Então, isso é muito, é uma insensatez, um hábito mental absolutamente insensato. Então, isso significa que não é natural para a sua vida. Dualidades não é natural para a sua vida. Afinal, você é feito à semelhança de Deus. Tá, não é natural porque se você é feito à semelhança de Deus, o seu mundo é absoluto. No mundo de Deus é puro amor, pura felicidade, pura tranquilidade, pura sabedoria. Então, não é igual o mundo dos apegados, egoístas, materialistas, tá certo? Então, você tem que voltar à sua natureza, feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, dedique-se à neutralidade mental como seu único objetivo nesta vida. E aí sim, serás eternamente feliz, como o Buda disse. Não desejas nada e serás eternamente feliz. É nesse ponto que a gente deve chegar. É o ponto máximo de um ser humano. Ninguém vai além da neutralidade mental. Ninguém ultrapassa essa linha. O máximo que a gente tem que chegar com o máximo de esforço, o máximo de empenho é na neutralidade mental. Por quê? Aí, daí para frente, a manifestação de Deus e da alma é por conta deles, não é por nossa conta. Então não adianta você pedir que Deus se manifeste, que a sua alma se manifeste, não vai se manifestar para o ego inexistente. Isso é absolutamente automático e natural. Então, dedique-se à neutralidade e o seu destino só pode ser um. É absolutamente divino. É isso aí, pessoal. Arigato aí. Até a próxima.